lendo um trecho aqui nessa apostila, falando sobre as enfermidades que Deus ia enviar na terra. As enfermidades que Deus ia mandar sobre a terra, porque o povo rebelde, o povo desobediente, e tem um trecho que ele fala que se o povo obedecesse, ele não ia enviar nenhuma das enfermidades do Egito, nenhuma. Mas é as mesmas. Não sei se a senhora viu na reportagem falando dos gafanhotos. Eu vi. Então, quer dizer, Brasil já está pedindo socorro. Brasil já está tomando providência, porque na direção na qual os gafanhotos estão, é na direção do Brasil. E Deus falou na sua palavra que ele ia enviar peste e ele ia enviar enfermidade. E aí quer dizer que essa enfermidade até é incurável. Mas se nós sermos fiéis, obedecer, ouvir atentamente aquilo que o Senhor falou por nós, essas enfermidades não vêm sobre nós, não vão entrar sobre nós. E aí nós às vezes não preferimos dar ouvido o que o médico falou, o que o outro falou lá. A gente vai ouvir sim, mas a gente primeiro vai temer a Deus. Primeiro a gente vai temer o Senhor. E aqui quando Deus falou com Noé para fazer a arca, o povo não quis acreditar, o povo não quis dar crédito, o povo riu, o povo debochou. É como está agora. E aí Noé entrou, Deus selou a porta da arca. A chuva começou, relâmpago, trovão. O povo ficou todo assustado. Entrou para dentro da arca, entrou para dentro das rochas, e ali para esconder. Outros pensavam, era verdade o que Noé estava falando. E nós não demos crédito. Uns tentando subir para o alto, mas já não tinha mais jeito. E aí, quer dizer, aquela água veio consumir tudo que ficou fora da arca. Tudo que ficou fora da arca foi consumido pela água. Demorou aquele espaço de tempo que a água, né, para baixar, não parou os 40 dias de água, de chuva, 40 anos de chuva, a água cessou sobre a terra. E aí esperou mais tantos dias para dar tempo da água baixar. Tanto que eles soltam uma pomba e ela vai e não volta ela voltou com o ramo na boca, no bico, né? Depois, quando ele solta a segunda, que esperou mais uns dias, vai e ela não voltou mais, que ela já achou lugar de pousar. Então, a arca foi aberta, os animais foram esparramados, como nós vemos aí hoje. Agora aqui foi convidado para a ceia, e ele diz que no final, aqueles que recusaram, de maneira nenhuma, eles provará da minha ceia. Então, o que o Senhor está falando conosco? Que aqueles que estão recusando agora, não estão pondo o coração na sinceridade com Deus, não estão pondo o coração na obediência com Deus, eles, naquele dia, não vai adiantar bater na porta e falar, Senhor, eu estava ocupado, Senhor, eu sou um homem bonzinho, eu sou uma pessoa boazinha, não vai adiantar. Porque naquele dia o Senhor falou, eu te dei tempo para você consertar, eu te dei tempo para você entrar, mas você não quis entrar. Então ele fala aqui, olha, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então nós vemos que o Senhor está falando agora conosco, nós devemos arrepender agora. Eu posso olhar, eu estou dentro da igreja, não, estou bem, não, tem muita coisa que eu preciso consertar, que eu preciso me reaver. Mas eu estou andando lá e falo assim, Senhor, não me deixa eu ver as coisas erradas para me ficar reclamando, para me murmurar, não. Não deixa não, Senhor, porque às vezes a gente vê mais os defeitos, né? A gente vê mais os defeitos do que as coisas boas. E aí nós passamos a ser murmuradores, nós passamos a ser reclamões, nós passamos a ser até pessoas rudes, pessoas ruins, né? Então, se a gente não vê aquilo, não fazer caso daquilo, né? Às vezes uma coisa de comer, uma roupa, né? Igual outro dia mesmo a Estezinha subiu lá em cima e quebrou o vidro que eu consagrei de óleo para ungir, né? E aí, de repente, eu falei, gente, fui lá, peguei o vidro de óleo, né? Só falei com ela, olha aí o perigo, você pisar aí, você corta o pé, Esther, porque você tá mexendo, aonde não é para você mexer e tal. E aí fui lá, apanhei, eu tinha que disciplinar ela, não, porque ela não sabe de nada, do perigo, do risco, né? Então eu vou, eu expliquei para ela que é perigoso. Então a gente tem que, né,
Caridade, como eu vi aqui em 1 Coríntios 3, né? O dom do amor nós temos que ter. Nós temos que perseverar. Igual ontem na nossa live, né? O pastor lá falando, perseverar. Unânimes em oração, no templo, e partiam do pão de casa em casa. Então ali o Espírito Santo direcionava o que eles tinham que fazer. E conosco hoje não é diferente. O Espírito Santo está direcionando o que nós temos que fazer. Eu não estaria aqui se o Espírito Santo de Deus não falasse para mim estar. Né? Não estaria aqui se o Espírito Santo de Deus me direcionasse. Nós tínhamos um trabalho lá no bairro Serra, amanhã, não é sexta? Amanhã. Eu liguei para o pastor, porque o Espírito Santo de Deus falou no coração. A gente, né, não ia agora, lá no bairro Serra, em Belo Horizonte. Então, se é para nós obedecer, nós temos que obedecer. E nós temos que querer comer do pão aqui agora, que é esse banquete que está aqui para nós. E aí, com tudo isso, a oportunidade, vamos supor, Deus está me dando, está dando para Raquel, não significa que nós estamos na igreja, se nós não guardar, né? Nós estamos na água na hora que Jesus voltar. Então, nós temos que guardar, procurar guardar os mandamentos do Senhor. E aí, quer dizer, a oportunidade Deus está dando para a senhora aprender. Os outros, né, não puderam vir. Mas a senhora está aqui. E uma alma para Deus, ela é importante. Uma alma para Deus, ela é especial. Então, o que eu quero deixar para a senhora nessa tarde, né? A gente lendo aqui nesse texto da palavra, que a senhora pode falar assim, não, eu quero arrepender dos meus pecados. Eu quero arrepender, eu entrei no hospital um dia para fazer uma visita, e eu e o pastor Zé Ramos já ia na outra visita, e a gente foi com ele, que eles conhecem lá do bairro que eles moravam. E chegou lá, eu vi que ele já não estava prendendo muito a moça, porque ela já estava em estado terminal. Porque os médicos sabem, né? Então eles não prendeu ela estava fumando lá dentro do hospital. Né? Ela saiu para uma varandinha assim que tinha no quarto, pôs ela no quarto assim, ela já estava fumando lá e tal, e a gente entrou, ela estava deitada nessa hora. Na hora que a gente, aqui o canto da boca dela, aqui estava tudo merejado de sangue seco, significa os órgãos dela já estava tudo, né? Aí eu peguei, virei para ela e falei assim, Zé Ramos, eu dei a honra para o pastor Zé Ramos orar, né? Porque ele pastor, então eu dei a honra para ele orar. E ele orou e pediu a Deus por ela e pediu pela vida dela. Mas aí eu vi que ele não fez a confissão de fé com ela. E aí quando ele terminou, eu segurei na mão dela e perguntei para ela o nome dela, ela falou. E aí eu perguntei assim, confessa comigo. Confessa comigo. Eu fui falando as palavras, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Acho que primeiro eu falei transgressões, depois eu falei iniquidade. Na hora que eu falei iniquidade, ela engasgou e ela chorou muito. Ela chorou muito. E aí eu peguei, falei com ela para ela continuar, né? E eu falei, oh Deus, ela chorou, foi de arrependimento. Porque talvez ela tenha lembrado de coisas más que ela fez, coisas ruins que ela fez. E naquele momento que ela chorou, eu creio que Deus passou o sangue dele sobre ela, perdoando ela de todos os pecados. Que ela estava em cima daquela cama, perdoando ela. Tanto que depois ele voltou e falou assim, o pastor voltou lá, e ela falou, quando eu ficar boa, eu quero ir na igreja daquela pastora. Quando eu ficar boa. E eu não voltei mais nem um dia no hospital. Mas eu fiquei sabendo que ela falou isso. Parece que ela ainda deve ter ficado mais 1 ou 2 semanas e realmente ela veio falecer. Então, quer dizer, aquela oportunidade, eu tenho certeza, eu saí tão alegre do hospital, tão alegre, assim, ô irmã, a Deus perdoou a alma daquela mulher, ainda que ela ainda vai precisar de fumar os dias que ela está aqui, ou às vezes nem põe mais cigarro na boca, nada, porque o arrependimento, né, faz nós reconhecer as nossas falhas. Então, uma vez ela nem vai botar mais o cigarro na boca, mas ela ali ouve o que Deus tinha que fazer com ela, presbítero. E eu sei que naquele dia nós vamos encontrar com ela. Naquele dia nós vamos ver ela reinando com Cristo. Né? Porque a gente não é digno de julgar a vida de ninguém. Mas quando ele dá a oportunidade, como eu falei naquele dia, que a mamãe falou, se ela aceitar Jesus, que ela ia morrer.
Aí ela ficou com aquilo na cabeça, com aquele medo na cabeça. Aí eu chego de viagem lá e ela falando comigo, me contando. Depois que ela acabou de falar, o Espírito Santo Deus colocou a palavra para falar com ela. A senhora vai morrer mesmo, mãe, para o mundo. A senhora vai morrer para a enfermidade. A senhora vai morrer, mãe, para a miséria. A senhora vai ver quanto que Deus vai mudar a vida da senhora, mãe. Ela alegrou o coração dela. E aí ela já pôs no coração dela, não, eu quero sim. Mas só que lá na roça, ela ficava meio com receio. Né? Ela ficava meio receiosa lá, porque todo mundo que ela conhecia lá ia julgar, ia falar um monte de coisa. Aí ela já logo arrumou o meio de mudar de lá, para poder ela seguir evangélica, né? E hoje já está 91 anos vai fazer. Então a gente vê que Deus, ele dá aquele espaço de tempo, aquele período de tempo, de arrependimento para a pessoa, como nós lemos aqui. Aquele convite era para as pessoas comer do bom e do melhor naquele momento da Santa Ceia. E aqui fala que ele ficou irado quando o servo chegou para ele e disse para o dono da casa, e disse, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então mostra aqui que o dono da casa ele ficou irado. Porque ele preparou um banquete, mandou convidar pessoas que talvez ele imaginou ser amigos, que ele conhecia, que ele queria que estivesse ali, e eles cada um arrumou a sua desculpa. Ainda falou, me ponha por excusado, por excluído, porque eu tenho compromisso. O nosso maior compromisso aqui na terra é nós fazer o que Deus ensinou, o que Deus mandou. E aí nas casas que Deus tem me mandado, eu tenho ido. Nos lugares que Deus, né, igual na terça-feira, nós vamos para o monte, na segunda-feira nós vamos para o monte, lá nós ministramos as mulheres, nós estamos vestindo, né, as partes da armadura de Deus. Então as mulheres estão sendo revestidas e renovadas. Mas é o que Deus está ordenando para a gente fazer. Se andar nessa obediência aqui, por que nós vamos ter medo? Se andar nessa obediência aqui, Deus vai nos abandonar? Deus vai nos deixar? De maneira nenhuma. Deus não vai me abandonar. Mas agora o que diz é que a esses ele se mostrou irado. E ele mandou convidar mais gente para que todos comessem, porque ninguém ia participar ou provar da ceia dele. Assim Deus está falando para o último dia. Aqueles que não quiseram, tiveram ocupados demais, tiveram, né, trabalhosos demais, esses não vão poder entrar na grande ceia. Então, o que eu quero dizer para a senhora aqui nessa tarde? A senhora pode falar com Deus, falar, Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, dos meus pecados, do meu passado, da minha juventude, né, às vezes no casamento, com os filhos, eu peço, Senhor, perdão. Senhor, perdoa tudo. Senhor, lança no mar e não lembra mais de nenhum dos nossos pecados. Depois de tudo, né, nos limpa com o sangue dele, nós ficamos limpos e purificados de todo pecado. E quando nós ficamos limpos, né, livres do nosso pecado, nós não vamos voltar nos erros. Então agora nós vamos fazer o quê? Passar pela água do batismo, né? Então é isso que eu quero falar para a senhora nessa tarde. Para nós começar um estudo e nós marcar esse dia, da senhora selar a vida da senhora com batismo nas águas. Isso que eu falei com ela. Mas eu já sou batizada. Eu batizei lá. Não, o de criança é diferente. O de criança, ela não confessou pecado, porque primeiro ela ainda não tinha pecado. O nenenzinho aqui, ele não sabe a diferença do que é o pecado, né? Então o pai e a mãe respondem por ele ali,
na hora do batismo. Então, aquela criança não sabe nada sobre o que está acontecendo naquele momento. Então, como que ele pode estar respondendo alguma coisa? Nada, o pai, mas a mãe responde. E agora, quando nós crescemos, se valesse, eu ia crescer, eu não ia procurar uma bebida, eu não ia procurar uma prostituição, eu não ia procurar mentir, eu não ia procurar roubar, porque aquele dia meu pai e minha mãe me consagrou ali. Então agora eu vou fazer isso. Não, mas eu não tinha consciência do que eles fizeram. E o que eles me ensinaram não foi o suficiente para mim não fazer as coisas que eu fiz. Graças a Deus não fui de beber, graças a Deus não fui de farra, de orgia, de vício, graças a Deus não.